Tá Fala alto o pessoal, áudio. boa noite a todos. O pessoal chegando, que legal, que Isso bacana. aí. Sejam muito bem-vindos, né, Alencar? Isso aí, muito bem-vindos. Uma noite de muita disciplina e motivação também. Vamos gerar transformações aqui, né? Hoje é o dia das Olha, deu para transformações. perceber um pouquinho, né, que o Alencar é altamente motivado. Sempre, a gente tem que estar sempre motivado, né? Isso Sempre na aí. expectativa, né? E atrás a gente conseguir os nossos pleitos, as nossas metas, né? Então, por mais que muita coisa ruim tente nos deixar para trás, é o momento da gente elevar a nossa motivação, porque a motivação está dentro de cada um de nós, né? É isso que nos faz crescer. Exatamente. Ó, a Tiele aí com a gente. Olha, Tiele! E aí, Quero Tiele? saber, sabe o que que eu quero saber? Se o Sim, pessoal Antônio. teve sinistro aí nesse fim de semana. Então, se alguém teve sinistro, faz um certinho aí. Ai, meu O Deus, ai, pessoal não meu Deus. sabe ainda, né, Alencar? Deixa eu Isso. contar aqui, então, para quem talvez ainda não te conheça, depois eu deixo você se apresentar, tá? Tá Eu prometo joia. que eu deixo, porque eu falo demais. Você também adora falar, então A, tem que a ter disputa vai disciplina ser nessa feia. live, tá? Ó, Vamos disciplina tentar. nessa live, tem que acabar É em isso uma aí. hora. Se depender da gente, vai umas três aqui. É isso aí. Gente, deixa eu contar então para vocês como que eu conheci o Alencar, tá? O Alencar trabalha aí na área de sinistros da Porto e no ano passado ele veio fazer uma palestra aqui em Chapecó. E a gente sabe, né? Sinistro não é uma coisa que a gente fica lá rezando. Ah, eu quero muito ter um sinistro hoje. Se tiver, a gente vai atender muito bem, com certeza. Esse é o nosso papel. Mas se não tiver também, ótimo. Então já é um assunto assim que não é tão leve, mas eu assisti essa palestra do Alencar e eu fiquei assim encantada pela maneira como ele conduziu, pela motivação que ele coloca no que ele faz. E aí, acompanhando aqui pelas redes sociais, eu descobri que ele também é palestrante, ele também atua aí nessa parte de motivação, de disciplina. E eu pensei, ah, não, fechou, né? Eu já tinha ficado impressionada com o que eu tinha assistido, que era, né, de sinistro, e eu pensei, não, então agora eu preciso chamar o Alencar para a gente fazer algo diferente aí. Então, muito obrigada, Alencar, por ter aceitado aí o meu convite. E agora eu vou deixar você falar um pouquinho, contar quem É, é o Alencar, o que, que o Alencar faz. legal, Antônio, obrigado. Eu que agradeço aí o seu convite. A gente ter esse tempinho para a gente bater um papo, como diz a história, né? O tempo inteiro sinistro, sinistro. Vamos focar também em outras coisas, né? O Alencar não fala só de sinistro o tempo inteiro, né? E aí a ideia é aqui, para quem não me conhece, obrigado, prazer estar aqui. Eu sou o Márcio Alencar, né? Já estou atuando já praticamente há 5 anos aí com palestras, propriamente, como a Antônia falou, na empresa, né, corporativa Porto Seguro, né? Falando de sinistro para Porto Seguro. E aí também levando aí a minha missão, né, para as pessoas, que é disciplina e transformação. Porque esses dois juntos, a gente tem a transformação. Então nós temos, colocando lá a disciplina e a motivação, é certeza que o resultado disso pode ser metas, disciplina e motivação, transformação, disciplina e transformação, disciplina e motivação, pode ser também a sua fé. Então tem muita coisa que você pode direcionar nessas duas combinações e levar aquilo que muitas vezes deixa a gente atrás. Como, por exemplo, poxa, eu não sei sobre um assunto, eu tenho um problema com vendas. Então, cara, você tem que ter disciplina e tem que ter motivação. E aí você vai ver que a ideia e aquilo que você está pleiteando, você vai alcançar. Então, esse é o intuito. E quando a Antônia fala, viu, eu falo demais. Quando a Antônia fala que eu vou falar de sinistro, e sinistro não é algo ruim, são coisas, não são coisas boas, são coisas ruins. Então, como levar isso de uma forma leve e tranquila? Isso você não viu o material desse ano. Se você ver o material desse ano, você vai ficar muito feliz. Está bem bacana, né? Tá bem bacana o material desse ano. Então, veja, é levar um assunto pesado que muitas vezes, né, nós temos aqui hoje, quantas pessoas participando conosco que não é da nossa área, né, Antônio, não trabalha diretamente com seguro,
Mas quantas vezes você não vai fazer algo e aí você fala, poxa, como é que eu converso com essa pessoa se ela não está num dia bom? Se ela não está ali para ouvir aquilo que eu preciso mostrar para ela, para que eu consiga fazer uma venda, para que eu consiga demonstrar meu produto. Então é muito difícil. Para isso, você tem que se autoconhecer e você tem que se autopreparar. Aí é o momento que você vai certamente deixar a sua mensagem, a sua sementinha, para que a pessoa possa, quando estiver no momento ideal, falar assim, puxa, eu lembro da Antônia, deixa eu falar com ela, deixa ela me ajudar. E aí você vai ver o resultado aparecendo. Que bacana. Então eu quero perguntar para quem está nos acompanhando aqui, Carol, Almir, todo mundo que está aí, se vocês estão motivados hoje. Se estão motivados, eu quero que vocês façam certinho assim. E se não estão motivados, pode fazer aqui o dedinho contrário, não tem problema, porque até o fim dessa live você vai ficar Vocês motivado. estarão. É Tenho isso aí. E aí ele até colocou, ele nem parece que é do sinistro, porque ele está tranquilo. Nem sempre é assim. A hora de negar, a gente faz cara feia. Olha só, pessoal. Vai, aproveita e vai mandando o aviãozinho aí para quem vocês conhecem, para trazer para nossa sala aqui, para a gente bater um papo. Lógico, vai colocando um monte de coraçãozinho aí, que eu adoro ver esses corações, é o que me motiva, né? Combinado, tá? Antes da gente começar, tem um combinado. Ótimo. Eu contei na outra live que eu participei de um treinamento onde toda vez que algo fazia sentido, a gente tinha que estalar o dedinho, tá? E aqui não tem como estalar o dedinho porque eu não vou ver e o Alencar também não vai ver. Então, como que a gente vai Legal. saber se está fazendo sentido para você? Quando a gente falar alguma coisa aqui que fizer muito sentido, que você pensar, nossa, eu vou aplicar isso lá na minha corretora ou na minha vida, eu vou pedir que você aperte muito esse coraçãozinho aqui do lado, porque aí a gente vai ver, aí a gente vai saber que esse conteúdo realmente está fazendo sentido e a gente vai replicar aí mais vezes ele para outras pessoas também. E agora, eu quero contar para vocês por que eu decidi trazer esse tema aqui, tá? E foi pelo seguinte, gente. Quando nós somos crianças, aí a gente tem um pouquinho de noção, né? Sobre o que é disciplina, seja lá pela escola. Ah, na escola tem que entregar as tarefas no dia, né? Tem que estudar para a prova. Em casa tem que arrumar o quarto. E se não arrumar é indisciplinado e daí tem as consequências. A parte de motivação, né? A gente aprende lá, tem aquela noção que uma pessoa motivada é uma pessoa que está sempre feliz, empolgada. Só que a verdade é que é muito mais do que isso. E aí, às vezes, a gente cresce e continua só com aquela noção básica. Então, foi por isso que eu quis trazer isso aqui. A disciplina e a motivação são os pilares para o sucesso, gente. Disciplina mais motivação igual a sucesso. Falta de disciplina e falta de motivação igual a insucesso. E eu tenho certeza que muitos colegas, quando viram o tema dessa live, pensaram: ih, disciplina e motivação, não vou assistir. Eu gosto quando a Antônia fala de técnicas de vendas, contorno de objeção, quando ela me ensina aí como que ela faz para vender vida. Disciplina e motivação eu não quero. E é uma pena, sabe por quê? E é uma pena que esses colegas não estejam aqui agora, porque eu queria falar justamente para eles, mas também reforço para vocês, aí a Eliette, o Raul, que estão aqui conosco, que tão importante quanto você saber estratégias, você saber técnicas de venda, Sim. é você ter disciplina e motivação. E por que eu digo isso? Porque, e o Alencar vai me entender aí, porque ele fala sobre esse tema. Porque quando a gente se compromete com alguma coisa, vamos lá, vender mais na nossa corretora, ou que seja, quero emagrecer, quero organizar minhas finanças. Não é assim? A gente se compromete com algumas coisas. No primeiro momento, a gente tem o nível de consciência, né? Eu tomei consciência que eu preciso me organizar em relação a isso. O segundo momento, a gente começa a agir sobre isso. E aí, depois, a gente tem que ter disciplina para manter. Ninguém emagrece sem disciplina, ninguém mantém as finanças em dia sem disciplina, sem estar motivado, ninguém vende mais sem estar motivado. Então, vocês entenderam que se o colega souber tudo de vendas, mas ele não tiver, se você que está aqui não tiver disciplina e motivação
principalmente em momentos como esse, nesse exato momento onde a gente vive aí toda essa dificuldade, inclusive nas nossas corretoras, onde a gente está ouvindo muito mais não do que em todos, talvez, os últimos anos aí da nossa vida É como verdade. corretores, né? Então, se a gente não estiver preparado para continuar tendo disciplina, se a gente não estiver motivado para receber um não e partir para a próxima e com aquele sorrisão no rosto, com aquele sangue no olho para continuar vendendo, a gente não vai vender, né? É isso aí. É o não sorrindo, né? Exato. Então, por isso e exatamente por isso que eu quis trazer esse tema e eu trouxe um exemplo que a gente está no Brasil, né? País do futebol. Eu sei que a mulherada está aqui, a maioria da mulherada aí não gosta muito de futebol, eu gosto. Então eu trouxe o exemplo aqui do Cristiano Ronaldo. É o melhor jogador do mundo. Ele já ganhou aí 3, 4, 5, eu acho vezes, né? Confirma aí os homens que estão na live, o Alencar aí se gosta de futebol. E todos, sem exceção, todas as pessoas que estão ao redor dele dizem a mesma coisa. Ele, claro que tem a parte técnica, com certeza ele tem talento, mas ele é obstinado. Ele treina, 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 treina. E trazendo aqui para o mundo das vendas, essa disciplina que o Cristiano Ronaldo tem, inúmeros outros jogadores e esportistas também têm, né? É o que a gente precisa ter na hora de continuar oferecendo, né? Mesmo em dias que não são bons, mesmo quando a gente passa por dificuldade, mesmo quando a gente tem problemas. Então, assim, é importantíssimo esse tema. Muito obrigada pelas pessoas que estão aqui hoje, por terem aceitado também o meu chamado, né, de complementar, de unir a parte técnica, a estratégia, com essa outra parte que é tão importante quanto. E a gente vai trazer aqui algumas ferramentas e eu tenho certeza que se você ficar até o final conosco, você vai ter vários insights aí para você aplicar na sua vida e no seu negócio e ter muito mais sucesso. Então, vou parar de falar, né? Que como diz, como diz um amigo meu, eu fui muda até os 20. Aí depois comecei a falar, não parei. Alencar, conta pra gente, por favor, como ter mais disciplina. É isso aí. Eu acho que uma ideia é bacana, você já falando de disciplina, é a gente agora desmembrar um pouco o assunto para a gente entender num conceito total, né? Falando de disciplina e motivação, ou seja, um mais o outro, que é igual. Então, quando a gente fala propriamente da disciplina, a gente tem que entender o básico, que tem que ter 3 pilares, a gente tem que manter, que é a questão do foco, é cuidar dos estudos e observar a sua realidade. Se você determina a sua disciplina, e aí você aqui que está com a gente hoje, deixa eu ser o seu treinador hoje, me escuta, presta atenção, tá tudo bagunçado na empresa, tá tudo bagunçado em casa, então observe os 3 focos. Como você está controlando esses 3 focos? Como está sendo a disciplina no ambiente que você vive, com as pessoas que você vive? Que é a questão do que eu estou dizendo, a questão do foco, a questão dos seus estudos e a questão da sua realidade. Então, neste momento, para e pensa, faz sentido para você? Isso tá tudo controladinho, tá tudo bonitinho? Se não tiver, enche de coração aí, enche de coração. Não tá fazendo sentido, tá tudo bagunçado? Enche de coração. Porque agora vocês vão entender que com esses 3 pilares, que se vocês manterem esse controle, começar a observar, algo vai mudar na vida de vocês. Algo vai transformar a vida de vocês. Então, a disciplina é isso, Antônio. É você colocar na sua situação, na sua realidade atual, desde ela profissional, quanto ela pessoal, os 3 pilares. Então, que é você manter o seu foco, o seu estudo e a sua realidade. Pode fazer sentido? De repente você fala assim, mas minha disciplina agora é executar uma tarefa. Ok, mas se você está executando, tenha certeza que ela vai estar em um desses 3 pilares, onde você tem que complementar ela. Então agora conta o que todo mundo quer saber, né? Como manter o foco, pelo amor de Deus, Alencar, estando em casa, cheio de distrações. Ajuda aí essa galera a manter o foco. Isso. Olha aí, gente. Quem agora, que eu acredito que muitos de nós estamos trabalhando em home office, diante do que a gente está passando, né, na nossa atual situação, não só do nosso país, do planeta,
né? E não adianta também a gente trazer toda essa conversa que não é o ambiente aqui. Mas veja, o fato da gente estar trabalhando hoje em home office. Você consegue, porque no trabalho você acorda às 8 da manhã, vai almoçar ao meio-dia, 1 hora, ou seja, você tem 1 hora de almoço, e sai às 17h30, 18. Ufa, acabou meu dia. E agora você está em home office. Começa a trabalhar às 6 da manhã, porque tem que cuidar das crianças, porque tem que preparar as coisas para você voltar, não é? Para entrar no trabalho. E aí, quando você entra, muitas vezes a criança já está ali, você está trabalhando e está pensando, puxa, e agora eu tenho que fazer o almoço? Para as mulheres. E hoje a gente sabe que muitos homens também estão apoiando na cozinha. Né, galera? Vocês estão nessa força aí com a mulherada, né? Então, veja, apoiando lá na cozinha. E aí tá aqui criança correndo do lado do vizinho, cantando do outro, você falando com o cliente. Como manter o foco? É uma loucura, né? E aí você fica pensando, e agora? O que eu preciso fazer para que eu consiga ficar centrado e não perder meu cliente, fora aquela outra situação? É as empresas falando, você tem que participar da minha live. Aí as empresas falando, você precisava estudar isso aqui. O cliente te ligando, falando, pô, você não deu retorno do meu e-mail. Cadê a motivação para tudo isso, né? Estamos falando só de disciplina. Então veja, gente, nesse momento é o seu foco. O que você está fazendo para controlar os seus prazos? Você já determinou prazo? E aí, eu vou falar nos dois ambientes, tá, Antônio? Vamos sempre falar nos dois ambientes aqui. Vamos combinar os dois ambientes. Então, na sua empresa, lá no seu trabalho, né, você tá acompanhando lá os seus prazos? No seguinte sentido, não é aquilo que você vai entregar, é aquilo que você tem que olhar e falar assim, ó, hoje eu preciso entregar as tarefas A, B e C. Não tá? Então, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é determinar um prazo para aquilo que você está fazendo. As minhas metas, eu quero alcançar 1000 clientes. Ok, quantos meses você vai trabalhar com foco nisso para alcançar esses 1000 clientes que você precisa? Como pessoa, você quer comprar um carro novo. Ok, quantos meses você precisa trabalhar para comprar esse carro novo? Porque, na verdade, você trabalha 6 meses, quando você tem o dinheiro, você fala, não, agora eu quero comprar outro. Ou quando não muito, você antecipa 5 anos e financia o carro. E aí você fica com o mesmo carro 5 anos porque ele está financiado. Ou seja, um sonho que era para ter sido planejado devagar, você antecipou esse prazo. Então, o que eu quero dizer com relação ao prazo? Observe o tempo, determine quando começa e quando termina. Para você, a cada momento, você dê passos, subir degrau e não colocar sonhos além do que você pode, acima do seu limite. Tá fazendo sentido? Olha lá, cadê o coração que eu não tô vendo? Manda o coração aí. Olha só. E na outra vertente, você também precisa entender quais são as tarefas. Como assim elencar tarefas? Eu preciso começar pelo aquilo que é fácil. Se eu já for fazer aquilo que é mais difícil, no momento que você faz o que é mais difícil, você fica centrado, tentando entender o que você tem que fazer, mudar a realidade daquilo e deixa as coisas que são fáceis para fazer para outro momento. Por exemplo, você tem 10 tarefas. Das 10, 7 são fáceis. Só que você se concentra em 3 e aí o que acontece? Perde o prazo de tudo. Quando, na verdade, se você já tivesse determinado, eliminado aquelas 7 situações, aquelas 7 tarefas que eram as mais fáceis, as 3 ficariam para depois e você estaria, nesse momento, tranquilo, com a mente com menos pressão e focado naquele para você chegar no prazo correto e falar, bati a minha meta, consegui, mantive o meu foco. E ainda o caso que é mais difícil, né, Alencar, acaba ficando desmotivado, porque aí já está sugado de energia, né? Começa a fazer aquele processo de sinistro, ao invés de fazer uma cotação simples, aí ferrou o dia, né? Acabou. Eu vou atender o fulano porque é o meu melhor cliente. Aí o seu melhor cliente ocupa o dia inteiro, só que você não tem só ele de cliente, você tem um monte. Você que tem filho, você não tem só um filho, você tem 2, então você dá atenção para um, o outro morre de fome. Você tem marido, se você não tem filho, mas você tem marido, você precisa cuidar dele também. E você tem esposa, o inverso também. E ainda assim, se você tem um pet em casa, você tem que cuidar do seu pet. Então veja, olha quantas coisas que se você abandona, fica ruim, não é verdade? Então você precisa acompanhar. E aí vem a última vertente, que é quando a gente fala de foco, nessas 3 situações, é definir o que você não quer fazer. Gente, não tem problema nenhum dizer não, mas você precisa determinar, isso eu não vou fazer. Por quê? Porque eu preciso dar conta de outras tarefas quando eu concluir essa.
eu começo a outra. E aí, nesse momento, o que eu estou dizendo aqui, você tem a ligação dos seus prazos, das tarefas determinadas, aquilo que é fácil ou aquilo que é difícil, e você dizendo não, o que você não quer fazer. Hoje eu acho muito bacana quando a mulher diz, hoje eu não vou lavar a louça. Marido, você que lava. Legal, ela disse que não vai fazer e disse por quê? Porque ele tem que lavar. O inverso também é verdadeiro. Por quê? É a contribuição, é o apoio, ou seja, é o foco, a disciplina que aqueles dois, aquele casal ou aquela família está. Então, nesse primeiro ponto, você já controla o foco. Fez sentido, pessoal? Ou não fez sentido? Quem não está passando por isso hoje? Eu quero colaborar também, tá? Quero falar Por favor. pouco da minha visão, de como que você aí, meu colega, pode também utilizar para manter o foco. O que que eu faço, tá? Eu fiz uma colinha aqui, anotei algumas coisas. A colinha da Antônia é sensacional, gente. É um livro de 7 páginas. Vamos lá. Não é que nem eu falando, minha colinha é bem menos que isso. Gente, dificultar a distração, tá? Dificultar. O que que eu fiz? Eu, por exemplo, gostava muito de assistir TV. Então, de um tempo pra cá, eu eliminei a TV da minha vida, porque isso estava me deixando improdutiva. Então, se vocês me acompanham aqui nos stories, vocês percebem que tem um painel gigante aqui na minha sala, e esse painel tá sem a TV. Por quê? Porque eu tirei ela daqui. Eu eliminei a minha distração. Então, assim, se você tem aí, por exemplo, na tua área de trabalho, sites de notícias, já lá na tua tela inicial, tira. Se está o Facebook, tira. Escolhe horários determinados para que você possa fazer isso. Isso vai te deixar muito mais produtivo, tá? Outra coisa, bloqueia a agenda. Agora a gente não tá, a maioria não tá nas corretoras, mas o que que eu costumo fazer? Mesmo à distância, agora no home office, eu aviso ali no grupo, olha, de tal horário a tal horário, eu não vou responder aqui no grupo, porque eu vou abrir os meus e-mails. Então a gente precisa ter esse tempo. E assim, o principal, tá, gente, para manter o foco é a acabativa, é você começar uma coisa e concluir. Se você vai fazer cotação agora, você não vai abrir o e-mail. Se você vai abrir o e-mail, você não vai olhar o WhatsApp. Se você vai abrir o WhatsApp para ver as mensagens, você não vai atender o telefone, sabe? Ah, mas Antônia, você sempre faz isso? Não, claro que não. Às vezes a gente abre uma exceção, tocou, você está fazendo ali alguma coisa, mas é isso que dá certo, é isso que você tem que fazer. Entende? Então, assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença para aumentar aí o nosso foco e a nossa produtividade aí nas corretoras. Mas principalmente aí o que eu mais defendo é a parte de você eliminar as distrações. Então veja, elenca aí, começa a observar o que está te distraindo dentro da tua casa, ou dentro do teu escritório, ou no teu convívio, e que está te impedindo de que você consiga ser mais produtivo e ou elimina ou reduz. Essa é a minha dica aí para que você consiga manter o foco. Sensacional, até porque, como você está dizendo, né, Antônia, são muitas coisas roubando o quê? Os nossos prazos, né? As nossas tarefas, e muitas vezes nem é aquilo que a gente quer fazer. E nessa situação, você não pontuando tudo aquilo que está te roubando tempo, ou muitas vezes não só a questão do tempo, mas te tirando o controle da situação, certamente você não está tendo foco. E aí você não está tendo foco no seu trabalho, você não consegue ter foco também na sua vida pessoal. As pessoas muitas vezes falam assim, eu no meu trabalho, eu sou uma coisa, né? Eu sou exemplo em pessoa, mas na minha casa eu sou totalmente centrada. Mentira! Você é uma pessoa única. Se você é centrada no trabalho, você tem que ser centrada em casa. Você não tem duas personas. Como disse, se tiver alguém formado em psicologia, tá sabendo o que eu estou dizendo, né? O Wagner comentou aqui, né, Wagner? Duro é colocar em prática. Concordo não que é. isso é difícil, só que com disciplina isso começa a se tornar uma rotina. E tudo que é rotina é fácil, porque já virou rotina, entendeu? Mas você precisa começar. Por que que é difícil? Ah, porque a gente não tem tempo. Mas o que que o colega corretor precisa entender? Que o nosso tempo é dinheiro.
Que nem o médico que cobra consulta, a gente não cobra a consulta do cliente, né? Mas a gente sabe que o tempo que a gente está despendendo em uma negociação ou em tratativas e tudo mais, é o tempo que a gente poderia estar vendendo mais. Então, é dinheiro. Sim, Então, se o nosso tempo sim. é dinheiro, a gente tem que fazer o máximo possível para manter o foco, né? Para não perder tempo. E se isso significa chegar antes na corretora, acordar mais cedo, começar a acordar 1, 2, 3 horas antes, faça isso. Eu, em É isso janeiro, aí. comecei a acordar às 5 horas da manhã para ir na academia, às 6, e da academia ir direto Nossa, para a corretora. Aí agora minha academia fechou, tá até agora fechada e também com essa questão toda. Então, assim, sim, isso é disciplina, né? E eu quero te isso. perguntar também, Alencar, como se organizar em relação a adquirir conhecimento, né? A gente está vendo que todo mundo Legal. precisa, Sim, sim. principalmente nesse momento, e está buscando isso. E como se organizar, porque é tanta informação, né? Uhum. E aí, bacana, porque a gente agora vai para o segundo pilar, que é aquilo que eu estava dizendo, né? Primeiro eu tenho que ter o foco. Segundo ponto, então, o que eu tenho que fazer? Como que eu devo cuidar dos meus estudos, das pesquisas que eu faço? Mas antes de entrar nesse ponto, só mandando aqui o recadinho para o Wagner. Wagner, não é difícil, amigo. Se você fizer uma lista gigante, realmente ela é difícil. Começa devagar, como se fosse um degrau. Coloca esses passos, vai determinando os passos e você vai aumentando. Lógico, separando aquele momento, o seu horário de trabalho qual é? Então ele tem que estar organizado no seu horário de trabalho. Passou o horário de trabalho, gente, é o seu espaço, é você como pessoa, você tem as suas tarefas, você tem que se tornar uma pessoa feliz, buscar aquilo que te motiva. E aí quando a gente fala de estudo, da mesma forma, quantos vídeos bacana a Antônia não faz? Explicando pra gente o funcionamento lá da policy, aquilo que pode vender, aquilo que é o momento certo. Tem várias dicas bacanas lá, mas você vai sentar o dia inteiro e vai ver todos os vídeos dela num único dia? Não, não vai. Primeiro que você pode enjoar, né? Falar, não, já chega de tanto vídeo. Então não é essa a situação. A situação é, poxa, eu tô com uma dúvida, então você precisa saber os canais que você vai pesquisar. Eu vejo muitas pessoas dizendo o seguinte, eu preciso ler 40 livros no mês, eu preciso ler 4 livros. Bacana, quem consegue isso é muito bacana. Mas olha só, faz sentido para você hoje, se eu falar para você o seguinte, olha, eu vou te passar 3 livros para você ler. Você vai conseguir? Responda para si próprio. Você vai conseguir? Quem consegue, legal. Agora, se você não consegue isso, eu tenho que determinar. Primeiro ponto é, eu preciso pagar minhas contas. E aí, numa grande realidade, como o pessoal falou, ele está muito bonzinho. Então, agora não é a hora de ser bonzinho. Hora de estudo não é para ser bonzinho, gente. Veja, eu vou estudar aquilo que, primeiramente, me traz grana, que enche o meu bolso. Eu quero saber vender. Quantos livros de venda você leu? Não. Quantas lives de vendas você assistiu? Não. Quantos vídeos da Antônia falando como corretor? Quantos vídeos da Antônia explicando você viu? E aí você quer ser o melhor vendedor sem estudar nada? Não, mas é que eu quero pesquisar sobre como desenhar uma xícara. Isso te traz dinheiro, filho de Deus? Não, então isso é a hora da sua motivação. Aí você vai pesquisar sobre isso. Neste momento não é a hora. Então é saber determinar. Você tem que se concentrar naquilo que você gosta de fazer. Não só no seu trabalho, como na sua vida pessoal. E aí você vai ver o equilíbrio aparecendo, porque você vai dominar um assunto que você gosta e automaticamente o assunto que você gosta como profissional é o assunto que você gosta como pessoa. Você está aqui nos assistindo hoje, muito obrigado. Por quê? Porque você gosta desse assunto, esse assunto vai lhe fazer sentido e você vai ver que lá no seu trabalho, você como pessoa vai achar uma saída só na live que você está assistindo. De novo, não estou dizendo, Antônia, que não é para ler nenhum livro, pelo contrário, nós temos um monte de livro. Mas na atual situação que nos encontramos, nós agora precisamos trabalhar o quê, gente? A controlar o nosso tempo, a controlar os nossos prazos, né? Então, é adequar ao momento que nós estamos vivendo. Tudo está se transformando, todo mundo está numa situação que é, será que eu vou dar conta disso? Vai, mas primeiro precisa fazer o quê? O número 1, qual é o meu foco? O número 2, o que eu tenho que estudar? E aí, no momento que você estuda, no momento que você pesquisa, aquilo já começa a dar um sentido para você.
Vou dar uma dica aqui também, tá, gente? Eu também passo por todas essas dificuldades, tá? Porque às Eu vezes os colegas também. ficam me olhando, ficam me vendo, ih, a Antônia sabe tudo, a Antônia tem muita disciplina, ou a Antônia tá sempre motivada. Não, eu sou de carne e osso, e de vez em quando eu vou lá e falo pra vocês, ó, hoje eu tô triste, hoje eu tô pra baixo, de carne e osso igualzinho a vocês, tá? E em relação aqui à questão de conhecimento, eu tava tendo um pouquinho de dificuldade porque, como a gente já falou, né, esse é um momento que a gente precisa se reinventar, a gente precisa conhecer coisas novas. E eu estava sempre aqui entrando nas redes sociais, fazendo pesquisas, até para trazer coisas novas aqui para os colegas também. Só que é tanta informação, gente, que eu vi que estava virando uma bola de neve já e que eu estava realmente perdendo tempo nas redes sociais. Porque assim, veja bem, quando que você perde tempo? Quando não te agrega. E aí eu pensei, caramba, eu preciso resolver isso para ontem. Então eu vou dar uma dica para vocês, e essa dica é em formato de desafio também, tá? E se vocês fizerem isso, depois vocês me mandem mensagem lá e me contem, Antônia, eu fiz e melhorou, tá? Se não melhorar, daí você não me conta. Mas assim, olha, gente, o que que eu fiz? Eu comecei a olhar quem que eu seguia e eu deixei de seguir mais de 1.000 pessoas, tá? Não é por mal, não, mas é que não me agregava, não acrescentava. Tinha muito artista, enfim, pessoas que falavam sobre assuntos que um dia eu me interessei, mas que hoje não me interessam mais. Aí eu peguei o dedinho ali e comecei, ó, excluir, eliminar, e aí virou quase que em nada mesmo, né? Porque tem muita coisa que não é importante, e a gente fica se alimentando daquilo, e um pouquinho que você vai rolando ali, você vai vendo, ah, o fulano tá passando o fim de semana com a família não sei aonde. Isso não tá me agregando. Não sei quem tá comendo não sei o que em tal lugar. Não tá me agregando. Não é isso que eu quero. É outro tipo de conhecimento que eu quero, sabe? Então, assim, essa é a dica. Façam isso nas redes sociais de vocês. E se, por exemplo, for eu, se eu não tiver mais te agregando, me elimina também, tá? Não tem problema. Essa é uma dica. E funciona, funcionou comigo e eu tenho certeza que vai funcionar com você. E eu anotei outra questão também. Ah, o horário. O Instagram tem uma ferramenta que você pode colocar lá nas atividades para ele te avisar quanto tempo que você ficou utilizando o Instagram diariamente, tá? E eu, por Uhum. exemplo, escolhi lá um horário. Ah, vamos supor 2 horas, 3 horas, e eu sou avisada. Às vezes eu tô aqui na live e sobe o aviso. Você já estourou o seu limite no Instagram hoje. Então faz isso. Coloca aí no seu Instagram, enfim, um horário. Eu vou ficar 1 hora, vou ficar 2 horas, porque assim é fonte de conhecimento mesmo. A gente está tendo várias Uhum. lives importantíssimas, mas o que você Sim. precisa saber é o que realmente vai agregar. Disciplina e motivação vai agregar? Ótimo, você não está perdendo tempo, você está ganhando. Agora, será que outros conteúdos vão agregar? Se não vão agregar, então não se doa, tempo é dinheiro, né? Mais uma vez. É isso aí. E E é isso. agora, eu. E como antes de você concluir, Antônia, tem que sempre lembrar, pessoal. Tá, mas é muita coisa que eu tenho para fazer no dia, eu tenho que trabalhar, depois eu tenho que, por exemplo, ver uma live, e aí, eu não descanso. Veja, manter o foco. Tem que separar os momentos, você tem que determinar os momentos, não é passar o dia inteiro no celular. Por quê? Porque você tem uma pessoa que está ao seu lado, né, que você queira dar atenção, ou se você não tem uma pessoa, ou namorado, ou noivo, né, ou casada, você tem o seu pet que você tem que dar atenção, que é o caso do Antônio, porque se não der uma atenção pro pet, ele também fica carente. Então, veja, gente, é lembrar que assim, tudo tem que ter um espaço, você precisa manter o foco e controlar as coisas que você está fazendo, porque senão fica um trem desgovernado, né, Antônio? É isso que você está dizendo. Então, vamos lá, e aí quando você... Desgovernada. Acabou, fica difícil, né? Então eu só queria complementar com isso. Ótimo. Alencar, nós temos, não é só os colegas que têm um desafio, né, de eliminar quem não está agregando, nós também. Nós temos um desafio de Sim. 20 minutos mais. Então, vamos dar uma aceleradinha. Eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a realidade. Essa realidade vale para todo mundo? Como que funciona isso?
Então, gente, bacana. E aí é o terceiro ponto, né, que a gente fala da realidade. O que que é essa realidade? É aquilo que faz sentido para você, gente. Você tem que colocar na sua disciplina algo que faça sentido. Se você vê que é algo que não está no seu foco, você não faz parte dos seus estudos, aquilo não está te agregando, não é a sua realidade. Não adianta você almejar algo ou querer construir algo que está muito além do que você pode alcançar. E aí tem diversos ditados que seus avós disseram, os meus avós, os nossos pais, né? Que é, olha, só suba um degrau de cada vez, olha, não dê um passo maior que a perna. Tudo isso é válido. Se funcionou para eles e eles passaram para nós, como a Antônia falou, acelera, vamos acelerar, né, Antônia? Então é o seguinte, gente, trabalhe aquilo que faz realidade para você. Se não tem uma realidade, não está no seu dia a dia, não é o momento, tanto profissional como pessoal, pare, deixe para depois, que aí você não está nada mais e nada menos fazendo aquilo que nós falamos. Defina um não. Isso eu não quero agora, eu quero depois. Exatamente. E agora a gente vai passar aí para uma parte. Inclusive, antes disso, você falou agora em não, lembrou? Só vou ter que colaborar. Não vou lembrar o nome do autor, eu acho que é um pensador, acho que era Aristóteles que falava que a disciplina é o ato de você saber dizer não para si mesmo, né? Então, É assim, isso gente, aí. várias vezes que a gente vai querer fugir da dieta, que a gente vai querer não ligar para aquela lista inteira de clientes, né? Tem 20 clientes para ligar hoje, eu liguei para 10, eu tô cansada, eu não vou concluir. E é nesse momento que você vai dizer não para si mesmo, né? Eu vou dizer, Antônia, não, tu não vai parar agora, tu vai continuar porque tu tem que ter disciplina, tu se comprometeu com os 20, então continua. E é bem isso, tá, gente? Se eu não me engano, é Aristóteles que fala, que é um grande pensador, né? E ele diz que a disciplina é o ato de dizer não para si mesmo. Então não esqueça isso, diga muito não quando for necessário. Isso não é ruim, isso é bom para o teu sucesso no futuro, tá? E agora vamos lá, motivação! Chegou a hora! Geralmente nesse momento é a hora que a gente coloca uma música, né? Vamos lá, vamos crescer todo mundo, é isso. Alencar, conta pra gente aí como se motivar, como motivar a equipe, o que você dá de dicas pra gente? Tem bastante dica. E aí, gente, vamos trazer ali para uma questão bem fechada, que é, a primeira questão vamos trabalhar assim, poxa, como você vai sair de casa motivado se quando você sai a pessoa que está com você fala assim, onde você vai com essa roupa? Todo amassado, esse cabelo todo bagunçado. Alguém sai motivado de casa? Ou quando você acorda, alguém fala para você, nossa, podia ter dado um jeitinho nisso aí, tá tudo bagunçado. Ou seja, uma motivação, né? Bem difícil é essa. O que eu estou querendo dizer? Muitas coisas que estão em volta da gente vai tentar te puxar para baixo. Muitas coisas, passamos muitas coisas internamente, coisas que a gente fica chateado conosco mesmo, com alguma atitude que você teve, algo que você falou, uma pessoa que te feriu por alguma forma, e aí a gente fala, tá bom, Alencar, muito fácil, vou sair sorrindo, vou sair dando risada, né? Então, assim, é fácil isso? Não, não é fácil isso, né? É o momento que você precisa respirar, e aí, né, eu aprendi muito isso aonde? No Muay Thai, né? Que é uma das coisas que eu amo de paixão, né, é o Muay Thai, porque você ali aprende a respirar, aprende a se controlar. O outro, sempre, o outro, quando eu digo, gente, é outro qualquer coisa, sempre vai te tirar do eixo. Mas o maior inimigo de você mesmo é você mesmo. O seu maior inimigo é você. Então você precisa sempre se centrar e nesse momento buscar o seu interior e dizer, olha, lembra da minha disciplina? O meu foco é este, então eu vou alcançar o meu objetivo e vou olhar para frente. E aí dali você vai começar, independente da sua fé, aquilo vai crescer em você, aquilo vai direcionar você ao ponto que você quer buscar. E aí quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala nas vendas, independente do seguro, independente qual for, nós precisamos ter atenção na fala. Você vai falar com uma pessoa, você vai falar, oi gente, tudo bem? Olha, eu estou vendendo um produto aqui. Se você falar correndo, a pessoa não vai entender, tá bom, nossa, hoje eu tô com a cabeça, nem quero te ouvir. Então, você precisa nesse momento entender a pessoa que está lhe ouvindo, falar pausadamente, como diz os mais novinhos, né?
entra na vibe da pessoa, né? Entra na vibe, entra naquela sintonia. Perceba, fala algumas palavras e aí sim, no momento que você tem você controla essa fala, você vai direcionar aquilo que você está conduzindo. E aí também, da mesma forma, eu preciso controlar os grupos que eu estou atuando. Você, por exemplo, a mesma fala que você conversa com uma pessoa de 18 e 30 anos, você usa a mesma palavra, a mesma situação de abordagem para os de 31 a 50? Não. Os de 51 a 70? Você fala do mesmo jeito? Você vai chegar num cara de 50 anos, e aí, parceiro, beleza? Vamos fechar um seguro? E aí, parceiro, beleza? Vamos comprar o meu produto? Não dá, né? Então, isso eu tenho que ter um foco, né? A primeira estratégia que eu tenho que ter nessa situação é direcionar as coisas que eu estou fazendo, direcionar o público que eu estou falando. Se meu público ele gosta de ouvir aqui por vídeo ou por e-mail, então separe esses grupos. E aí você vai ver que a cada momento que você vai utilizando uma forma de falar, uma forma de se expressar com esses grupos, o retorno para você vai acontecendo e isso vai fazendo sentido. Por quê? Porque você está tendo a sua disciplina e motivando aquele caminho que você quer direcionar, que é o quê? O seu resultado. E nessa mesma situação, e aí, como Antônio, você falou, eu tenho que acelerar, não posso tirar e deixar de falar, gente. A gente tem uma péssima mania de não fazer parcerias. Eu tô em carreira solo. Porque eu vou conquistar, e você não olha que ao seu lado tem muitas pessoas que podem te ajudar. Pode te ajudar muito. Como, por exemplo, a pessoa fala assim, Alencar, você é palestrante também? Sou. Você me dá uma dica de alguém? Não foi eu que fiz, eu não vou dar essa dica. Jamais! Dê dica sim, porque da mesma forma, a Antônia é uma corretora e ela dá várias dicas bacanas. E muitas vezes eu já falei coisas que vi que tá lá. Só que eu falo, poxa, talvez a pessoa, da forma que eu falei, né, a pessoa não entendeu. Então, o que é melhor? Eu passar uma outra ferramenta para ela. Porque se eu passo uma outra ferramenta para ela, essa pessoa vai fazer o quê? Puxa, faz todo sentido agora. O Alencar falou isso aqui e a Antônia falou isso. Eu conectei os dois, agora eu entendi. Viu? Você indicou. Então, corretores, monte parceria. Você que não é corretor, não importa. Na área que você está, tente montar parceria. Você vai ver que juntos a força é muito maior. Dificilmente você não vai conseguir um resultado. Então, a estratégia que eu deixo é nesse momento. Tá fazendo sentido, gente? Aperta esse coraçãozinho aí, está fazendo sentido. É isso aí. Aqui, tô triste. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Além de eu estar aí à frente da Locomotiva Seguros, né, que é a minha empresa, eu também atuo na nossa associação comercial, onde eu sou coordenadora de núcleo e lá eu faço, né, a gestão, eu lidero mais de 60 empresários de todos os ramos possíveis e imagináveis, tá? E além disso, eu também participo da JCI, que é uma organização mundial de jovens líderes, onde eu sou esse ano diretora de capacitação. Então, além de eu liderar, eu também sou liderada. Então, eu estou numa posição onde eu estou, entre aspas, funcionária lá, né? Porque tem o presidente, tem o vice-presidente acima de mim, tem o presidente nacional também e tudo mais. Então a gente aprende muito. Eu não faço, né? Não estou lá só com a minha equipe, eu também faço parte do Conselho de Corretores da Liberty Seguros, parceira aí da Porto, né? Outro dia eu vi uma live do presidente elogiando, e é isso que é bacana, é uma união. Então, gente, lidar com pessoas não é fácil. É uma tarefa que Nunca a gente foi. está em constante, né, desenvolvimento. E assim, pela experiência que eu tenho, né, eu posso dizer para vocês que ninguém motiva ninguém se não tiver motivado. Então, se eu chegar lá na locomotiva e eu não estiver motivada, se eu estiver triste, eu não posso convidar o Alencar a estar feliz. Eu não vou conseguir, eu vou ter dificuldade. Eu posso conseguir? Isso aí. Até posso, se eu for muito habilidosa. Mas assim, você precisa estar motivado para conseguir motivar a sua equipe e as pessoas ao seu redor de um modo geral, seja família, seja amigos, né? Então, o principal é você estar bem, é você ter o teu propósito muito bem projetado aqui na tua cabecinha, sabe? De saber, eu quero que a minha empresa dê certo, que a minha corretora dê certo, ou seja, qualquer que seja a empresa,
Se eu for funcionário, eu quero progredir e para isso eu preciso estar motivado. Se você não tiver um Sensacional. propósito, vai chegar um momento que você vai dizer: ah, quer saber? Não quero mais. É que nem o seguro de vida. Por que que eu vendo tanto seguro de vida? Porque eu acredito na importância acima do dinheiro. Então eu sei o quanto ele faz a diferença na vida das pessoas. E aí eu consigo vender muito. Então, quando a gente tem É um isso aí. propósito que é maior do que qualquer coisa, fica mais fácil de se motivar, né? E de motivar as outras Uhum. pessoas também. E eu fiz algumas anotações aqui também para falar para vocês em relação ao entusiasmo, né? Em passar, tentar cada vez mais falar com a equipe, passar aquela alegria, porque não tem nada que contagia mais um time, uma equipe, do que um líder entusiasmado. Uma família, né? Quando o pai chega lá feliz, vamos lá, vamos jantar. Pode ser um pão, gente. Pode ser o que for. Se a pessoa chegar entusiasmada, todo mundo vai ficar feliz e vai dar tudo certo, sabe? Outra questão para te motivar é você ter uma meta, além do propósito. O que que eu quero? Tem uma frase que eu gosto muito que diz: se você acordou sem metas, volte a dormir. Então, assim, tem que ter meta, tem que ter um objetivo para as coisas fazerem sentido para você. E isso gera uma motivação. Mais uma Uhum. vez, quando você pensar em desistir, quando você fraquejar, porque é normal, todo mundo tem esses momentos. Eu tenho diversas Natural. vezes, Todos inclusive. temos. Outro dia eu olhei, eu passei 8 horas no Instagram e 4 horas foram respondendo os colegas. E eu pensei, nossa, 8 horas. E eu não fiz outras coisas que eu deveria ter feito, e agora? Cadê Será o que eu foco? continuo? E aí tu começa a pensar, né? Não, mas eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, vamos lá, é isso que eu quero para mim, sabe? Então, assim, tenha Uhum. muito claro isso, para você estar constantemente motivado. Temos uns minutinhos ainda, eu quero Tá. falar Eu só sobre queria, só, pode falar, Antônio. se preocupar verdadeiramente com a equipe é outra questão que vai motivar muito, sabe? Porque às vezes a gente chega e não pergunta como é que tá a pessoa, né? Passou bem o fim de semana, agora no home office. Quantas vezes no domingo você manda uma mensagem pro teu colaborador? Porque agora virou domingo, virou segunda, né? Pô, manda uma mensagem, pergunta: e aí, passou bem o domingo? Tá tudo certo? Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Como é que tá a tua família? Se a empresa for gigante, você não vai conseguir fazer isso, mas você tem os líderes imediatos que você consegue ter esse contato maior, né? Outro dia eu também postei lá no Telegram. Parceria. Parceria, né, Antônio? Parceria. Exato. Postei uma dica muito importante, que é de você, logo na contratação, né? Isso também não impede que você possa conversar agora com alguém que já esteja na sua empresa, mas perguntar o que que motiva essa pessoa. Porque o que me motiva, né? Talvez não seja a mesma coisa que motiva o Alencar. Talvez o Alencar Uhum. seja motivado por dinheiro, talvez eu seja motivada por reconhecimento, né? Eu, no caso, Uhum. Antônia, eu sou muito motivada por resultado. Eu imagino o resultado lá na frente, isso me motiva de uma maneira assim que não me deixa desistir, porque eu já estou vendo o momento que eu vou atingir aquele resultado. Então eu sou motivada por Muito bem. resultado. Então, assim, a gente pergunta: Joãozinho, você está entrando aqui na empresa agora? Eu quero te fazer algumas perguntas, e uma delas é: o que te motiva? O que você gostaria de receber em um momento que você tenha executado aí as tarefas da melhor forma possível e eu queira de alguma forma te bonificar? Uhum. O Joãozinho vai Uhum. falar, Uhum. sabe? Daí fica mais fácil de você motivar a tua equipe quando você conhece ela. Então, Uhum. essas são as dicas aí que eu separei para deixar aqui para vocês. E agora eu vou pedir para o Alencar deixar também uma super dica aí para gente. Legal. Então, a gente tem quantos minutos ainda, Antônio? Tá em cima ou não? Temos 4 minutos ainda. Legal. Uau! Então, gente, olha só. Nesses 4 minutos aqui, trazendo as melhores dicas. A primeira situação é, gente, como a Antônia falou, a questão da parceria. Você que é empresário, conte com seus funcionários. Ele também faz parte, né? Então, você precisa mostrar o quão líder você é, o quão bom você é também como ouvinte e estar próximo. Porque, além do profissional, lembre-se sempre, pessoal, além do profissional, existe um ser humano ao seu lado. E quando essa força, essa união se aproxima,
ninguém vai tirar o resultado, porque disciplina e motivação é transformação. Disciplina e motivação é entusiasmo, é resultado, você vai alcançar. E aí, gente, o que nós não podemos deixar nunca de fazer é saber fazer as perguntas de sucesso para você que vai vender. Como que é essa pergunta de sucesso? Fazer o rapport. Você não sabe o que é rapport? Vai lá no Google depois. Agora a gente não vai ter muito tempo, fica até para uma próxima. Vai lá, consulta o que é o rapport. Porque esse rapport é você criar a ligação, a empatia com a pessoa. Tanto ele como o seu cliente, como os seus funcionários, as pessoas que estão com você. Crie esse rapport. Mostre para o seu cliente, mostre para a pessoa que está ao seu lado que ela pode contar com você e você está ali. Independente do momento da sua vida que você está passando, você está pronto ali para aprender, você está pronto para conduzir. E é óbvio, gente, que com essa junção na motivação, a motivação ela fecha com um momento extremamente simples. Como assim? É você comemorar aquilo que você conquista. Você, o dia que comprou o seu carro, você, yes, comprei meu carro! O dia que você fala assim, nossa, comprei meu celular, yes, comprei meu celular. Falando, cara, é doido, eu vou sair comemorando? Sim, porque aquilo foi o seu suor. Quantas horas do seu dia você teve que trabalhar para comprar aquilo? Ah, nem cara, comprei uma caneta. Comemore, você consegue comprar uma caneta, você pode comprar uma caneta. Quantas pessoas não pode? Então, assim, comemore. A cada degrau, você comemora. Por quê? O momento que você comemora, a sua disciplina, o seu foco, a sua realidade, ela começa a transformar. O seu ombro enche, o seu espírito, ele começa, sabe, a mostrar energia. E aí, quando eu falo de espírito, eu não estou falando de uma questão somente religiosa, eu estou falando da energia passar nos seus olhos, a pessoa que está ao seu lado, como o seu funcionário, como os seus familiares, como a pessoa que você ama, ela vai ver, cara, essa pessoa está tão diferente, tá tão... Nossa, o que aconteceu com você? Porque eu estou motivado a alcançar os meus objetivos. Porque eu estou comemorando tudo aquilo, o fato até mesmo de estar hoje aqui. Para mim é uma comemoração grandiosa. Eu estou do lado de vocês aqui para ouvir vocês. Então, não deixe de comemorar. E agora, eu vou só para finalizar, então, a última dica aí é dizer para vocês... Obrigado, Zanon. Um abraço. É dizer para vocês o seguinte, tá? Que a gente precisa se motivar, a gente precisa comemorar com a equipe, com as pessoas que a gente gosta, com a família, com os amigos, com todo mundo. E a gente precisa também, para motivar as pessoas ao nosso redor, elogiá-las. Gente, quando que ensinaram pra gente que não devia elogiar, que é feio, ou que é errado, ou que tem que ficar com vergonha? Não! Elogia, elogia. Todo mundo, quando fizer algo que realmente fez a diferença. Poxa, lá na tua equipe alguém se sobressaiu, fez uma tarefa com mais agilidade. É simples. Nossa, como você foi rápido. Nossa, que ágil. Obrigada, parabéns. Isso você está bem vestida hoje. É mais do que dinheiro. Isso aí. Tenha certeza muito disso. Bem, você vai ter aí uma equipe feliz, principalmente, né? E motivada. Alencar, muito, 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 muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter estado aqui comigo hoje, contribuí um monte, aprendi um monte com você. Quero agradecer a todo mundo que ficou conosco também até agora. Gente, muito obrigada. A gente sempre diz, né, yes. Que é precioso. Então, só por vocês terem ficado conosco aqui e também por esse montão de coraçõezinhos, eu agradeço imenso, eu fico muito feliz mesmo. E vou deixar você se despedir aí, dar o último tchau, então, aí, Alencar. Um beijo, gente. Gente, muito obrigado. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Lembre-se sempre da disciplina, da motivação. Você que ainda não me segue, siga lá, tem muitas dicas lá. Tanto para você, corretor, você que também não é corretor, você vai encontrar ali, eu tento fazer sempre o máximo de deixar um caminho, pelo menos um direcionamento para aquele dia que você não está muito sem motivação, fala, não, é esse o caminho, essa frase aqui me ajudou. Então, muito obrigado. Antônia, mais uma vez, eu que agradeço aqui, essa 1 hora aqui, concedida contigo aqui, com o pessoal, e a ideia é sempre essa, gente, disciplina e motivação. Onde vocês ouvirem isso, o Alencar estará lá. A Regiane perguntou se a live vai ficar gravada. Ela vai ficar, tá? 24 horas aqui no meu perfil. Então, se fez sentido para você, compartilha.
Manda aí para os amigos, clica no aviãozinho e manda, e eles vão poder assistir aqui no meu perfil. E a próxima vai ser na próxima segunda, sempre no mesmo horário, às 20h01. E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Um beijo aí. Tchau, tchau. Tchau! Amanhã tem live comigo, viu? Um beijo, me acha lá às Ó, 18 horas.